Oi, gente. Bom, primeira vez que eu tô gravando um vlog, então, talvez seja meio confuso, talvez vocês não entendam, talvez eu não entenda, mas, eu decidi gravar porque eu estou fazendo uma releitura que é muito importante pra mim, um dos meus livros favoritos, que é o Retrato de Dorian Gray. Por que que eu estou lendo isso, né? Bom, vamos começar pelo começo, então. Hoje é dia 28 de dezembro, de 2024. Tá acabando o ano e eu precisava ler um livro de final de ano, que eu gostasse, que eu queria, assim, né? Ler uma coisa que eu sabia que ia ser boa, uma coisa pra finalizar o ano com chave de ouro. E eu pensei, por que não reler o Retrato de Dorian Gray, que já era um livro que eu queria reler há muito tempo. Então eu peguei essa edição da Antofágica, que eu adquiri esse ano. E já comecei, ó, como vocês podem ver, já tem algumas marcações. E pensei em pegar ele porque, assim, eu estou num processo de que 2025 vai ser um ano de grande mudança na minha vida, assim. Eu vou me mudar, né? Inclusive, meu quarto... Vocês estão me vendo no meu quarto e na minha frente tem 1000 caixas e coisas entulhadas e espalhadas, porque eu tô nesse processo de mudança de casa. Eu tô sentindo que vai ser um ano de grande mudança, não só por isso, mas eu acho que eu coloquei pra mim que é um ano que eu quero mudar, eu quero ter outros hábitos, eu quero poder estar mais em contato aqui, por exemplo, no YouTube com vocês, criar uma comunidade e amigos que eu possa falar sobre literatura além dos que eu já tenho, né? Então é um ano de expansão, de mudança que eu quero pra mim. E eu sabia que eu precisava, né, fazer essa troca com um bom livro. Eu não sei se eu vou estar lendo ainda lá quando entrar o ano, provavelmente sim, eu acho que eu não vou conseguir terminar a tempo, porque final de ano é sempre uma correria e a gente tem que cozinhar, tem que limpar a casa, tem que fazer um monte de coisa, porque vai ter a virada. Uma coisa que é interessante vocês entenderem é que, assim, eu li esse livro a primeira vez quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. Eu tava na escola, eu li meio que por obrigação da escola. E no início, quando eu li, eu já gostei logo de cara, mas eu lembro que foi, claro, um pouco difícil, porque eu não estava acostumado com a linguagem da literatura clássica, principalmente britânica, mas ao mesmo tempo, eu tinha gostado bastante, mas eu também não. Eu era muito novo, então eu não peguei algumas coisas, principalmente em questão da sexualidade que o Wilde aborda aqui. E ao mesmo tempo foi interessante, porque quando eu li, eu estava na descoberta de que eu gostava de meninos. E foi uma coisa que, inconscientemente, apesar de não entender totalmente o que ele queria dizer com essa história, sinto que foi um livro confortável pra mim e que eu pude ter uma noção maior de que eu poderia lidar bem com isso, né, com a minha sexualidade. E também porque, quando eu terminei, foi um livro que me deu muita alegria, assim, por eu ter finalizado um clássico, assim. Acho que foi um dos primeiros que eu finalizei e me mostrou que eu era capaz disso, né? E depois, quando eu tava em torno de 18, 19 anos, eu reli com outra cabeça, já entendendo as questões que ele abordava aqui, toda a parte desse erotismo, dessa sensualidade que tem na escrita do Oscar Wilde. E se firmou ainda mais, se consolidou como um dos meus livros favoritos. E eu li essas 2 vezes. Mas eu precisava reler, e eu acho que esse é um livro que eu vou provavelmente reler a minha vida inteira. Porque agora já se passaram muitos anos, eu estou com 27, e eu tenho outras vivências, eu tenho uma outra cabeça da que eu tinha com 18, 19 anos, que eu estava iniciando na vida adulta, e agora eu já estou perto dos meus 30 anos, estou indo morar sozinho, então muita coisa vai mudar, e eu pensei, por que não pegar essa leitura agora? E aí, o legal de O Retrato de Dorian Gray, que é uma coisa que eu acho que tem muito mais a ver e que me pega muito mais hoje do que quando eu tinha 12, 13 ou 18, 19, porque nos dois casos eu estava muito jovem, obviamente, com 12, 13 eu nem pensava na possibilidade de envelhecer, e 18, 19 é quando a gente tá no início da vida adulta, que a gente pode estar tendo liberdades que antes a gente não tinha, e também eu tava puteando. Agora que eu estou com 27,
Que, ok, não é uma idade assim, ai, não estou na beira da na do caixão, tá, não é isso. Mas é que eu já tenho muitas responsabilidades, eu tenho uma vida adulta, que eu tenho que agir como adulto, as coisas eu não posso procrastinar tantas coisas, eu não posso esperar que os outros façam por mim, eu tenho que ir lá e fazer. E também o lance do envelhecimento me pega não no sentido de vaidade ou de estética como a gente tem aqui, porque eu não ligo pra isso. Eu gosto da ideia de envelhecer. Eu acho que quanto mais eu envelhecer, mais experiente eu vou me tornar. Eu vou estar melhor, eu vou estar provavelmente mais bonito, eu vou estar mais consciente de quem eu sou. Então, a possibilidade de envelhecer não me afeta nesse sentido. Mas me afeta em uma outra questão, que assim como eu estarei envelhecendo, consecutivamente, as pessoas ao meu redor vão estar envelhecendo. Meus pais, né? E eles são jovens ainda, têm 53, 54 anos, mas eles já têm limitações de saúde, coisas que vão, né? Que a gente vai perdendo com o tempo. E isso me assusta um pouco, porque as preocupações dobram, né? Você sente mais essa preocupação de que você não é mais a pessoa que está sendo cuidada e que, de certa forma, você tá querendo cuidar dos seus pais. É um. Quem tá com a minha idade, assim, ou mais ou menos nessa, nessa época, assim, dos 25 pra frente, vai entender o que eu tô falando. E aí eu pensei, por que não ler um livro que fala sobre envelhecimento, né? Então, comecei, eu li 2 capítulos até agora, tô na página 80, eu acho. São 480, então tem 400 páginas ainda. Vou ver se eu vou ler mais um pouquinho, agora é no sábado, deve ser umas 10 horas ali, 10h12, tá apontando no relógio. Eu estou muito ansioso pra continuar. Já comecei, gosto muito da história. Acho que em outro momento eu trago outras percepções sobre a leitura em si, menos esse papo aleatório. Mas essa parte aqui é mais pra contextualizar por que que eu estou lendo o Retrato de Dorian Gray, se eu já li 2 vezes, ok? Oi, gente, bom dia. Estamos então no domingo agora. É em torno de umas 11h20 da manhã. E eu vou retomar minha leitura aqui de Dorian Gray. Mas eu tô que nem André Surak, né? Falando mas. Mas a verdade é que faltou, né? Ontem eu falei muito sobre a minha experiência, falei muito sobre como esse livro me toca, mas eu não falei sobre, não contextualizei, né? A história de Dorian Gray, se você ainda não conhece. Ele é um grande clássico da literatura britânica e o Oscar, ele vai contar a história do Dorian Gray, né? Que é esse jovem muito bonito, dono de uma beleza estonteante, mas que não tem conhecimento dessa beleza, né? E ele só vai ter conhecimento disso, do quanto ele é atraente, o quanto ele é belo, quando o Basil Howard, que é um artista e pintor, propõe ao Dorian, né, que ele pose pra ele e enquanto ele faz essa pintura do Dorian. E a partir dessa pintura e também de uma conversa com o Lord Henry, que também é um dos personagens desse livro, que é amigo do Basil e depois aos poucos vai se tornando amigo do Dorian Gray, né? O Dorian começa a entender que realmente a beleza dele é muito fora do comum. E isso traz nele um sentimento de muita vaidade e também um pouco de desespero, porque quando o Basil finaliza a pintura e mostra pra ele, o Dorian então tem o conhecimento de que ele é muito bonito, mas ele também sente que aquilo ali vai acabar, porque ele vai envelhecer. E então ele pensa ali, né, e até expõe essa vontade de, nossa, eu queria que esse quadro envelhecesse e eu não. E é exatamente isso que vai acontecer. O quadro vai envelhecendo conforme ele vai tendo essa juventude eterna. A partir daí ele vai virar um pouco perverso, um pouco cruel, porque
ele vai dando lugar, né, a essa personalidade que ele não sabia que tinha, porque ele, de certa forma, era meio ingênuo. Ele vai se tornando esse homem cruel, esse homem vaidoso, luxurioso. A gente vai acompanhar a história dele entre, enfim, mil outras questões. A escrita do Oscar Wilde é uma escrita que fala muito sobre a sociedade da época, né? O Oscar Wilde viveu na era vitoriana, então era um estilo de vida muito puritano. E quando esse livro foi publicado, ele gerou muita polêmica, porque o Oscar Wilde trouxe na escrita várias críticas à sociedade, vários temas e que eram tabu na época, né? Não se falava muito sobre sexo, não se falava muito sobre essas questões aqui de onde a vaidade ia levar as pessoas, né? E também, obviamente, esse homoerotismo que existe presente em toda a obra, em toda a escrita dele, também não era trazida. Então foi uma grande polêmica. O Oscar Wilde foi acusado na época, foi condenado. Inclusive, trechos de Retrato de Dorian Gray foram usados como provas contra o Oscar Wilde para ele ser preso. E é um livro que até hoje ele traz várias discussões, né, sobre moralismo, sobre arte. Aqui tem muita crítica sobre a forma como a arte é conduzida. O próprio prefácio já deixa isso muito evidente. E, enfim, é um livro muito importante para a história da literatura mundial. E também acho que para vocês entenderem, existe muito essa coisa de tipo, existe uma versão com censura, uma versão sem censura do Retrato de Dorian Gray. E na verdade não é bem assim, né? Existem várias versões, porque a primeira foi um manuscrito que o Oscar Wilde, né, precisou escrever para publicação em uma revista, se eu não me engano, que era Lupanix, não sei. Não lembro, gente, tem que dar uma pesquisada. Mas, basicamente, ele fez esse manuscrito primeiro. No próprio manuscrito, ele já traçou algumas coisas que ele mudaria à mão. Depois, essa versão em manuscrito foi datilografada. E no datiloscrito, o pessoal lá da revista onde ele ia publicar também fez umas alterações que até hoje a gente não sabe se foi de conhecimento do Oscar Wilde ou não, né? Mas basicamente, isso tudo em 1888, tá? 1888 pra frente. E essa versão, é importante trazer que essa versão inicial tinha 13 capítulos, né? E depois, em 1891, ele pegou, né? E transformou essa novela que ele tinha criado em um livro. E uma versão para livro com 20 capítulos, né? Que é a que ficou mais famosa e que a gente conhece até hoje. E a versão que eu estou lendo é a de 1891. Então, não, a gente não tem uma noção do que realmente foi censurado ou não, né? Na verdade, até tem, mas a gente não pode considerar que tal versão é sem censura e tal versão é com, porque até a de 13 capítulos também teve várias alterações até chegar na versão que a gente conhece hoje. Então, não tem um modo certo de ler Dorian Gray, tá? Mas eu gosto muito da versão de 20, né? E essa versão da Antofágica, especialmente, é muito legal porque ela tem várias notas de rodapé. Falam sobre as alterações que foram feitas. Aqui tem, por exemplo, né, a avaliação sarcástica sobre a academia foi uma inclusão de Wilde, a versão de 1891. Então, até na versão de 1891, ele acrescentou coisas, criou personagem. Então, não tem uma versão certa de ler Dorian Gray, tá? Dito isso, vou continuar minha leitura. Oi, gente. Estou aqui na rua porque eu moro numa casa, né? Então tenho essa oportunidade de ler ao ar livre. E desculpem sons de coisas passando na rua, mas faz parte, né? Vou pro capítulo 6, mas eu queria falar um pouquinho sobre como o Oscar Wilde escreve bons diálogos, né? Pra quem não sabe, ele era um excelente dramaturgo também.
Então ele escreveu peças e tudo, e isso acho que reflete muito nos diálogos dele e na forma como ele realmente fazia uma conversa entre pessoas parecer algo poético, reflexivo sobre o mundo, sobre a sociedade da época. E uma coisa que eu acho demais também é o quanto ele usa do sensorial na escrita dele, né? Tem aqui no início do capítulo 4, ele coloca o seguinte: certa tarde, um mês depois, Dorian Gray estava reclinado numa luxuosa poltrona na pequena biblioteca da casa de Lord Henry, em Mayfair. Era a seu modo uma sala muito charmosa, com altos lambris de carvalho cor de oliva, frisos cor de creme e teto de gesso elevado, e um carpete de feltro cor de tijolo, coberto por tapetes persas de seda com longas franjas. Sobre uma pequena mesa de madeira acetinada havia uma estatueta de Clodion, e ao lado um exemplar de L'Essai Nouveau, encadernado para Margarida de Valois, Clovis Eve, e salpicado com margaridas folheadas a ouro que a rainha havia escolhido para seu exemplar. Grandes jarros de porcelana azul e tulipas papagaio estavam dispostos sobre a prateleira da lareira, e através das pequenas vidraças de chumbo da janela entrava a luz cor de damasco de um dia de verão londrino. Isso é impressionante porque ele cria toda uma atmosfera detalhando muito bem o ambiente, de uma forma também que não fica estou fazendo isso para parecer bonito nem nada. Ele realmente faz isso de uma forma natural e investe nos nossos sentidos, né? Faz a gente ver muito bem aquilo que está sendo colocado. Tem uma outra passagem aqui que ele fala sobre cheiros de lavanda e margaridas também, e traz muito essa questão do cheiro, do tato, né, das coisas amadeiradas, e eu acho isso sensacional, e é muito raro você ver isso hoje em dia. A gente tem um discurso muito forte, né, de que a gente não precisa detalhar tanto, porque a gente tem que deixar a cargo da imaginação do leitor, mas e eu não sou contra isso também, mas eu também acho que quando a gente investe no detalhe, a gente não tá limitando a imaginação do leitor. Na verdade, a gente tá conduzindo ela para um negócio mais assertivo, né? De tipo assim, não é porque ele descreveu ali que tem jarros e não sei o que vai ser necessariamente eu vou imaginar de uma forma e você vai imaginar de outra, entendeu? Então eu gosto muito desse detalhe, assim, que não fere totalmente a nossa percepção sobre as coisas, sabe? Enfim, agora são. Eu não sei que horas são, na verdade estou meio perdido, vou deixar aqui. Mas estou indo para o capítulo 6. E estou muito. Ah, tá sendo muito divertido, muito gostoso de ler. Estamos na segunda-feira, dia 30 de dezembro. Tem um sol aqui no meu olho, por isso que eu tô assim, mas. Que livro bom, gente. Eu já tô no capítulo 14. Vou ir pro capítulo 14 agora. Então eu li muito desde a última vez que eu gravei vídeo. E basicamente a história foi pro lado onde o Dorian, ele realmente se torna uma pessoa cruel, né? Primeiro ele sente tédio pela vida, ele sente desgaste, cansaço, exaustão da forma como ele tá vivendo. Depois ele se rende aos prazeres, mas ao mesmo tempo aquilo não supre ele, né? E depois nós temos uma passagem que as pessoas ele já está um pouco mais envelhecido em idade, né? E as pessoas suspeitam do que pode estar acontecendo, embora ele esteja ainda com aparência muito mais nova do que ele é. Muitos cochichos, muitos boatos correm pela sociedade em relação às aventuras que ele tem, né? As festas que ele dá, a companhia sempre presente do Lord Henry.
É muito, muito interessante, porque o capítulo que eu acabei de ler é um capítulo muito importante pro livro, porque marca muito essa virada, assim, né? Do Dorian como. Esse livro tem várias viradas, né? Primeiro, quando a Sibyl Vane vai de arrasta, né? Desculpa o spoiler aí, mas a gente tem uma noção, assim, de que ele já não liga mais pra morte, não vê aquilo como uma grande tragédia, né? Ele sempre olha pelo lado mais artístico da coisa. E agora a gente teve uma outra morte, não vou falar, porque essa é mais pesada, que muda completamente também de figura a forma como o Dorian enxerga ali a vida dele, né? E como a gente enxerga ele também. Porque ele não é um personagem. Ele é um personagem muito complexo, né? Eu nunca estou completamente do lado dele, obviamente, porque ele se torna muito egoísta e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele só estava vivendo as coisas e a sociedade era muito mais preconceituosa, então eu entendo esse lado de libertinagem dele, assim, de querer fazer as coisas do que dá na telha dele, mas, claro, pra ele não há limites, né? Então acho que é isso que pesa na definição do personagem. Gente, as ilustrações são tão bonitas, são tão bonitas. Quem fez essa edição foi o Marcelo Tolentino. E deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês, pelo menos. Olha só isso aqui. Vou mostrar uma delas aqui pra vocês verem. Olha que coisa linda. As silhuetas. O Dorian não tem rosto, né? Porque o Marcelo, ele fala numa entrevista até, que de um vídeo que eu vi, da Antofágica, que ele não sabe, ele ficou confuso em colocar, né, as feições de um homem que é tão belo, que é tão fascinante, que é tão atraente. Então ele optou por fazer um homem sem rosto, assim, a gente não conhece o rosto dele nas ilustrações e isso é genial, magnífico. Então, tá sendo tudo. Eu acho que eu tô indo bem rápido, né? Li muito de ontem pra hoje, então acredito que até o final do dia eu vou terminar essa leitura e depois trago pra vocês as minhas considerações finais. Seguinte, gente. Terminei. Terminei o Retrato de Dorian Gray. Agora são meia-noite e 52. Já faz um tempo que eu terminei, mas é que eu fiquei enrolando aqui pra gravar. Estou com a minha cabeça fervilhando, com mil coisas pra falar, mas eu vou ter que me organizar, organizar meus pensamentos. E aí, o próximo take que vocês verem vai ser provavelmente um resumo de como foi essa experiência, tanto da leitura quanto do vlog, e o encerramento, né? Então, mas eu posso dizer que eu continuo amando isso aqui. Olha quanta marcação que eu fiz. Então, gente, vamos falar um pouco então dessa leitura que foi incrível, né? Já pensei muito sobre esse livro de ontem pra hoje. É dia 31 de dezembro. Talvez esse vídeo vá ao ar hoje mesmo, se eu conseguir editar. Mas vamos lá, porque tem bastante coisa pra falar. Dorian Gray, então, ele é essa história que é sobre a degradação de um homem, né? Sobre um jovem que começa ingênuo, inocente, que observa certa beleza na vida, e não tem conhecimento da própria beleza física, né? De quanto é atraente, de quanto ele chama atenção. Até, né, a gente observa esse desenvolvimento quando ele é confrontado, né, sobre isso. Confrontado não, quando ele é apresentado a ele mesmo, né, ao fato dele ser uma pessoa muito bonita. E a partir daí ele se apaixona por ele mesmo, vira um relacionamento extremamente narcisista com ele. E ele se apaixona pela ideia da juventude, de nunca envelhecer e de poder ficar assim para sempre, porque ele não aceita o envelhecimento. A partir daí, né, então ele faz aquele desejo que se torna real, eu já falei sobre isso aqui.
E aí a gente vai ter um livro em que o protagonista, ele não é uma pessoa que você vai torcer para, mas você sempre fica muito obcecado para entender até onde ele vai, né, quais são os limites, e aí ele extrapola esses limites e vai extrapolando, extrapolando, até que a gente chega no final que é perfeito para mim. Esse livro também vai trazer, os preconceitos da época, né, as atitudes da sociedade perante as atitudes do Dorian Gray, né. A gente tem ali muitas críticas das pessoas, que cochicham, que fofocam sobre como ele leva a vida, sobre o fato dele ser visto muitas vezes praticando atos não tão aceitos pela sociedade, que obviamente a gente sabe aqui que provavelmente ele estava tendo alguma relação sexual com homens, né, ou enfim, ou até mesmo indo às vezes, na casa de alguém, né, basicamente prazeres envolvendo bebida, sexo e coisas do tipo. O Wilde ele vai trazer um pano de fundo muito, real, né, sobre a história ali, trazendo referências da vida dele, trazendo referências da época, né, que é algo que ele conhecia, então óbvio que faz sentido a gente ter isso aqui, mas é muito impressionante, o detalhe que ele usa, né, a forma como ele utiliza na escrita dele, para poder situar a gente, né, como era o comportamento daquelas pessoas ali naquele contexto. Falando sobre escrita, a narrativa continua muito boa, né, não é um livro difícil de se ler, mas ao mesmo tempo eu entendo, né, que às vezes ele pode parecer um pouco arrastado, porque o Wilde ele se preocupava muito com a forma da escrita, se preocupava muito com o detalhe, com trazer desenvolvimento, profundeza, para os seus personagens e para sua história. Então, tem muitas cenas que são ricas mesmo, em termos de escrita mesmo, né, de detalhes. E isso afasta algumas pessoas. Eu, particularmente, gosto muito disso, e acho que é a beleza, é a poesia da escrita do Wilde aqui. Ainda que a escrita tenha esses percalços aí para algumas pessoas, a reta final desse livro para mim é avassaladora, assim. A gente acaba tendo várias situações escalafobéticas ali, uma atrás da outra. A gente também tem esse suspense, né, de onde ele vai parar, quais são os limites dele. Mesmo eu já sabendo tudo o que ia acontecer, eu ainda percebia coisas novas nessa releitura, coisas que eu não tinha percebido das primeiras vezes. O final para mim é arrepiante, assim. É avassalador mesmo. E tanto que quando me perguntam do que é, né, o que é o Retrato de Dorian Gray, é um drama, é um quê? Pra mim é uma grande história de terror, né, é a história dessa degradação desse homem. É uma história tão bizarra, tão surpreendente, tão cheia de nuances, né, de suspense, de drama, de, crítica, que acho que é por isso que se tornou, né, um dos meus livros favoritos da vida, e vai continuar sendo, e provavelmente eu vou querer ler muito mais vezes aí enquanto for possível. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog, foi a primeira vez que eu fiz um vlog, então pode ter dado alguma coisa errada aí, não sei, não sejam carinhosos nos comentários, e me digam aí se vocês já leram, né, o Retrato de Dorian Gray, se vocês têm o objetivo de ler. Desculpa se eu soltei algum spoiler, mas essa é uma história de séculos atrás, então é difícil fugir, né, dessa história, porque muita gente já conhece, muito já foi falado, já se tornou referência para outras histórias. Então, enfim, né, me perdoem se eu te dei spoiler. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de comentar aí e de se inscrever no canal se vocês curtiram e de nos seguir, claro, nas redes sociais se vocês também estão curtindo, nos encontrou por aqui no YouTube. Beijo e até a próxima!